Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Está no ar mais uma edição do Repórter Setorial. Falta da vacina H1N1 preocupa a população do Vale. Estudantes do Enem 2015 podem participar do FIES 2016. Reajustes salariais ficam abaixo da inflação. Prefeitura de Taubaté entrega 42 novas viaturas à Polícia Militar. Agora é lei. Rodar nas estradas com farol baixo aceso durante o dia. Audácia e coragem. Conheça a rotina dos pichadores. Medidas tentam conter o avanço dos gastos públicos e retomar o crescimento da economia. E veja também. Se até na casa da gente há desperdício, sem sentir a gente joga coisa fora que podia ser aproveitada por alguém, imagine você nesse país continental que é o Brasil, quanto se joga fora. Eu ouvi dizer que 1/3 do que se produz acaba no lixo sem que as pessoas possam utilizar. Que coisa fantástica é o assunto de hoje, aqui no Repórter Setorial. Nós estamos recebendo a Thaís Surati. Ela defende o programa Mesa Brasil, que está levando pão para quem tem fome, em cima do que a gente ia jogar fora. Que legal, né? Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Olá, seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. E o que muita gente temia aconteceu. A falta da vacina contra a gripe nos postos de saúde de algumas cidades do Vale, que também garante contra a imunização da H1N1, tem deixado muita gente aflita. Há poucos dias de encerramento da campanha, pacientes enfrentam a espera e se sentem desprotegidos, já que nesse ano houve um aumento do contágio e mortes pela doença. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que iniciou no dia 30 de abril, recebeu mais 25 mil doses que irão até durarem os estoques. Quem fala comigo é a médica e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, Stella Zollner. Doutora, por que faltou a vacina? Faltou a vacina porque não veio, na época, né, que nós esperávamos, os lotes, não vieram os lotes a partir do Estado, do Ministério da Saúde. Houve um pequeno atraso, agora chegaram, alguns dias atrás, estamos vacinando a todo vapor. O que a população que não conseguiu se vacinar deve fazer? A população que não conseguir, ainda tem uns dias de vacinação, aquela que não conseguir se vacinar, ela deve tomar medidas e precauções para doenças de transmissão respiratória. A questão do ventilar os ambientes, a questão do não ir em aglomerações desnecessárias, principalmente os idosos e as crianças pequenas, de se tossir ou espirrar, usar um lenço descartável, lavar bem as mãos com água e sabão e, se adoecer, procurar o médico. Por outro lado, o fato de nós termos vacinado 95% da população alvo até então, significa que a circulação do vírus gripal na comunidade de Taubaté baixa muito e os riscos baixam também. O que não quer dizer não vamos fazer toda a prevenção completa. Obrigada, Stella. Para mais informações, você pode ligar no telefone 3629-6232. Thaís Orlovic, Repórter Setorial. E nós vamos falar agora sobre um assunto que a população está acostumada: inflação, juros altos e pouca renda. A maioria dos assalariados do país está perdendo cada vez mais o poder de compra. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 51% dos reajustes salariais feitos em abril ficaram abaixo da inflação dos 12 meses anteriores. Esse desempenho é o pior que o registrado em abril do ano passado, quando apenas 32% dos reajustes foram abaixo da inflação. 51% dos reajustes salariais feitos em abril ficaram abaixo da inflação dos últimos 12 meses, que foi de 9,9%, segundo o INPC. No mesmo mês do ano passado, o número de ajustes que não cobriram a inflação foi de 32%. Ao todo, foram 185 acordos coletivos fechados em abril.
Destes, 21 estabeleceram uma redução da jornada de trabalho acompanhada de redução de salários. Segundo a FIPE, a folha salarial dos brasileiros no mês de fevereiro foi de 96 bilhões e 200 milhões de reais. O valor representa uma queda de 6,9% em relação ao mesmo mês de 2015. Mas esse número de abril ainda está acima da média do ano. Em janeiro, por exemplo, mais de 67% dos acordos ficaram abaixo da inflação. Em fevereiro, quase 57%. E em março, o número foi praticamente igual ao do último mês. Ou seja, em todos os meses do ano, mais da metade dos trabalhadores tiveram queda real de salário. E os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio em 2015 poderão participar do processo seletivo do FIES 2016, um fundo de financiamento estudantil gerenciado pelo Ministério da Educação, que financia cursos superiores em faculdades particulares avaliadas positivamente no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O Ministério da Educação do governo Temer disse que encontrou os programas educacionais do governo PT sem recursos, mas que conseguiu negociar com o Ministério do Planejamento orçamento para novas vagas para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Apesar de afirmar também que o orçamento de outro programa educativo, o Pronatec, já está zerado, o ministro disse que o programa não será interrompido e busca outra solução para assegurar novas vagas. Em entrevista dada ontem, o ministro Mendonça Filho aproveitou para divulgar o número de inscritos no Enem de 2016, que passou de 9.200.000, e disse que as restrições orçamentárias não vão afetar a realização do Enem deste ano. Esse é um compromisso público do governo. Nós temos as condições orçamentárias e financeiras já garantidas pelo Ministério do Planejamento e referendadas pelo Presidente da República para que o Enem seja absolutamente preservado. Aliás, não só o Enem, como já tivemos a oportunidade publicamente de ratificar o nosso compromisso de preservação de todos os demais programas relevantes vinculados ou sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Citaria alguns exemplos, como Pronatec, FIES, ProUni, só para ficar nesses exemplos. Então, claramente, nós garantimos que, para a realização do Enem 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem 2016. Agora nós vamos mergulhar um pouco no universo digital e conhecer mais sobre o Fab Lab. Imagine você ter uma ideia de algum objeto que queira criar. E aí você decide colocar em prática, mas não sabe aonde ir para procurar ajuda. O repórter setorial agora mostra que existe sim um lugar especificadamente para isso. É a tecnologia deixando a sua marca no espaço. As já famosas impressoras 3D vão pouco a pouco construindo algum objeto, algo totalmente palpável, longe daquele desenho no papel realizado pelas impressoras tradicionais. Um lugar onde as ideias não têm limites. Um lugar onde qualquer pessoa pode se tornar um idealizador ou uma idealizadora. Aqui em São Paulo esse lugar tem nome, é o Fab Lab. E a gente veio conferir de perto como tudo isso funciona na prática. O Fab Lab é um laboratório de fabricação digital. Ele é dotado de alguns equipamentos, como impressoras 3D, cortadoras a laser, fresadoras, computadores de última geração, que permite à população modelar um objeto, criar um objeto e imprimir esse objeto. Então a gente fala que o Fab Lab é uma fábrica de fabricar quase qualquer coisa. Você tem uma ideia, você traz essa ideia para o computador e do computador você traz para o mundo real. E esse projeto tem atraído cada vez mais interessados no mundo todo. Inicialmente criado nos Estados Unidos, no Centro de Bits e Átomos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, os Fab Labs se multiplicaram. Hoje já são quase 450 laboratórios localizados em mais de 60 países. No Brasil já existem 12 Fab Labs, 4 só em São Paulo. Mas para ter nome e status de Fab Lab, esses laboratórios devem seguir alguns critérios como abrir as portas para a comunidade ao menos uma vez por semana sem cobrar nada,
compartilhar ferramentas e processos com os outros laboratórios do tipo, e os frequentadores devem participar ativamente da rede por meio de videoconferências e encontros presenciais. E além de tudo isso, tem os equipamentos. Para ser FabLab de verdade, tem que possuir 5 máquinas bem específicas, e são elas: uma cortadora a laser, uma cortadora de vinil, uma fresadora de pequeno e outra de grande formato e uma impressora 3D. Ela funciona pela deposição de material plástico. Então, esse tipo de impressora é uma FDM. Do inglês é uma sigla que significa deposição de material fundido. Então, ela vai depositando esse material em camadas. Ela derrete o plástico, deposita em camadas. Quando essa camada solidificou, ela vai para a próxima e deposita a próxima camada. Então, você consegue imaginar como se fosse uma pistola de cola quente, muito precisa e controlada por computador, que vai depositando esse material no lugar certo para formar o objeto que você quer. E além de transformar todas essas ideias em realidade, o FabLab também oferece oficinas e cursos na área de tecnologia. Essa também é uma forma de integrar a sociedade nos próprios projetos desenvolvidos por lá. Nessa aula do professor Lucas, os alunos aprendem noções de 3D avançado. Eles conseguem desenhar no computador o que a impressora vai literalmente esculpir logo em seguida. Essa é uma aula que ela vem a partir da modelagem 3D básica, né? Da introdução à modelagem 3D. Na introdução, a gente já consegue transformar objetos e ideias em peças reais na impressora 3D. Aqui, na verdade, é a gente mostrar novos meios ou outras ferramentas que possibilitam o mesmo tipo de criação. Durante toda a reportagem, você ficou ouvindo essa música. Esse instrumento estranho aí se chama handpan, panela de mão numa tradução literal. Para construir esse instrumento, Rafael precisou de uma mãozinha do FabLab. Isso, na verdade, são 2 chapas de aço, que agora elas estão juntas, né? Mas se eu tirar aqui a borracha, dá para ver melhor. E são 2 chapas que elas começam lá na oficina, eu recebo elas quadradas. São 2 quadrados de aço achatados que eu tenho que fazer ficar isso aqui. No meu caso, por exemplo, foi uma alavanca fantástica, porque eu talvez hoje não tivesse com esse instrumento pronto. Não, eu com certeza não estaria, na verdade, hoje, com o instrumento nesse molde pronto, sem ter, se eu não tivesse tido a oportunidade de usar o FabLab aqui. E o Repórter Setorial faz um breve intervalo e na sequência você vai ver. Fica obrigatório rodar nas estradas com farol baixo aceso durante o dia. Voltamos já.